Mandaram esse vídeo no meu Discord falando que mandaram pro Phelps e era pra mim ver também. Mandaram pra ele uns meses atrás, ele viu em live. E era pra eu ver também, para a gente ter umas crises existenciais. O título do vídeo é Você é um cérebro de Boltzmann e é do Ciência Todo Dia, Nosso Senhor Ciência. Então, vamos nessa. Você está existindo agora? Ou será que isso tudo é uma ilusão? Ih, rapaz. Já começou bem. E se eu dissesse que existe uma chance bastante real de que o que você está vivendo agora é uma grande mentira? Existe uma chance de que seu cérebro tenha se formado espontaneamente nesse mesmo instante, junto com todas as suas memórias, sensações e a sua própria consciência. E o pior... Então, tipo assim, meu pai, né? Se for ilusão... Porra, não podia ser uma ilusão muito mais da hora? As nossas melhores teorias da física... Nem pra ser uma ilusão mais maneirona. ...atuais permitem isso. Diversas vezes na ciência, nossa busca incessante por conhecimento nos coloca diante de problemas monstruosos que geram situações absurdas. A nossa reação natural quando nos deparamos com uma situação como essa é simplesmente ignorá-la. Mas você não pode ignorar uma situação absurda para sempre porque ela não vai deixar de existir com isso. E só para deixar claro, esse tipo de situação é bem mais comum do que você imagina. Na verdade, é uma das maneiras com a qual ciência é feita. Se você tem uma pergunta e alguém tem alguma hipótese para responder... Mas eu acho doido porque meus sonhos também são... Mano, é engraçado, né? Quando eu era mais jovem, eu lembro que eu tinha uns sonhos mais loucos, assim, sabe? Eu percebo que meus sonhos hoje em dia são situações completamente cotidianas, assim, não acontece nada de surpreendente nos meus sonhos. Não cai mais um meteoro na Terra, entendeu? Não rola mais isso, né? Pra mim, meus sonhos agora é tipo assim, eu tô no sofá, vendo TV. Essa pergunta, você não procura os lugares onde ela acerta, e sim onde ela erra. E se eu dissesse pra você que o nosso melhor modelo cosmológico atual, que explicaria a evolução do universo desde instantes após um estado inicial até o seu fim, permite uma das situações mais absurdas possíveis? Esse é Boltzmann, uma das pessoas mais importantes da história da física, principalmente por causa do seu trabalho com termodinâmica. A termodinâmica é uma teoria com uma história interessante, principalmente porque a maior parte do seu desenvolvimento veio através de resultados experimentais ao invés de contas. Um exemplo de previsão na termodinâmica que é confirmada por todos os experimentos feitos até hoje é a de que o calor sempre flui de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Você nunca vai ver um copo de água deixado parado sobre a mesa ficando cada vez mais frio até criar pedras de gelo, a não ser que você esteja dentro de uma geladeira. Nesse caso, o copo é o corpo mais quente. Ok, tá. Ok, até aí tô acompanhando. Tá acompanhando? Eu tô acompanhando. Ele vai ceder calor para o ambiente frio da geladeira, diminuindo sua temperatura e formando gelo no processo. Tá bom, certíssimo. Isso é conhecido como a segunda lei da termodinâmica. É entropia, né? Tudo vai ficar, né, a termodinâmica aí. E ela introduz uma palavra nova no nosso vocabulário, que é entropia. Aí. A segunda lei prevê a direção em que processos ocorrem, como o caso do copo com gelo. Você pode ver gelo derretendo se deixado em cima de uma mesa a temperatura ambiente maior do que 0 graus Celsius, mas você nunca verá gelo se formando espontaneamente. É verdade? Tá. A segunda lei da termodinâmica diz que a entropia de um sistema fechado sempre será constante ou aumentará ao longo do tempo. Note que nós deixamos bem claro que ela nunca pode diminuir. E de fato, historicamente, essa lei foi descoberta empiricamente, ou seja, fazendo experimentos. Nunca... em resumo, da entropia. A entropia nunca diminui, certo? Né? Tá entendendo? Que a entropia é o estado das coisas tende a ir para um estado onde ela gaste menos energia, né? Então, não, né? Aqui, mandaram um parêntese legal. Estou cursando psicologia, né? Adorei o né. Foi bom, o né? Enfim, e nós aprendemos que os sonhos são nada mais que um reflexo do nosso dia a dia. Quando somos crianças, vemos desenhos e trabalhamos nossa criatividade, por isso eles são mais lúdicos. Depois eles se tornam mais cotidianos e reflexivos. Damn.
Que tristeza, né? Em todos os exemplos que eram investigados, o calor sempre fluía de corpos mais quentes para os mais frios. Até que Boltzmann e outros físicos entraram na história. Uma das coisas especiais que Boltzmann e esses outros físicos fizeram foi pegar as leis da termodinâmica, que eram praticamente experimentais, e mostrar como chegar nelas matematicamente. Eles fizeram isso considerando gases como grandes números de partículas se movendo aleatoriamente em todas as direções. Pense na entropia dessa coleção de partículas como uma espécie de o quão especial esse sistema é. Imagine que nós tenhamos uma caixa e queremos preencher essa caixa com o gás. Uma das maneiras de fazer isso seria colocando todas as partículas do gás o mais próximas possível do centro da caixa. Certo. Esse estado é bastante especial, e nós até podemos arriscar e dizer que ele é bastante organizado. Se nós deixarmos o tempo passar, nós vamos ver essas partículas todas se espalhando aleatoriamente e preenchendo a caixa inteira. Beleza. Ou seja, nós vimos a entropia aumentar. Fomos de um estado especial e organizado para um estado bastante E a entropia sempre aumenta, meu entendimento, eu posso estar errado aqui. Eu não sei se temos estudantes de física no chat, ou então nos comentários do vídeo do YouTube, se isso aqui for pro YouTube. Mas, pelo meu entendimento da entropia, que tudo... A gente não precisa ser, sabe... Esse canal não é um canal de ciência, então eu posso falar isso, assim. O meu entendimento da entropia é que a entropia... Tudo sempre vai pro caralho. É isso, né? Tudo sempre vai pro caralho. E é isso, esse é o resumo da entropia, né? Porque tudo é um grande processo de tender a ir pro brejo. Não é não? É isso. No final não sobra nada. Organizado. É disso que a segunda lei da termodinâmica fala. Mas por que tem que ser assim? Vamos voltar e esvaziar a nossa caixa. Novamente, nós queremos colocar nossas partículas de gás nela. Nós já vimos que uma maneira bastante especial de fazer isso, e uma de baixa entropia, seria colocar todas as partículas no centro. Mas olhem quanto espaço livre nós temos dentro da caixa. Nós podemos pegar qualquer partícula e afastar um pouco do centro para evitar aglomerações. Mas espere, nós podemos fazer o mesmo para todas as partículas. Na verdade, nós temos uma infinidade de maneiras diferentes de organizar essas partículas dentro da caixa. Aquilo que fizemos antes de deixar todas elas no centro é uma das bilhões de trilhões de maneiras diferentes de se fazer isso. A segunda lei da termodinâmica... Eu acho que eu entendi a linha de raciocínio do vídeo. Eu acho que eu entendi. Tá? Eu acho que essa é uma daquela análise do tipo assim... Tá, eu vou chutar, tá? Porque vocês adoram dizer que eu escrevo o roteiro do vídeo. Mas assim, eu acho que ele vai comparar o processo da vida como que a vida pode parecer algo tão fora da curva por parecer um processo que é não entrópico, mas ela na verdade é um meio para que se gere a entropia. Tal qual outros processos que parecem organizados, mas eles são camufladamente processos entrópicos do universo. Não? Vamos lá, pai. Sobre isso. Se nós tivermos as partículas espalhadas na caixa se movendo aleatoriamente, só existe um estado dentre bilhões de trilhões em que todas elas estejam no centro. Laerte, eu não entendi Enquanto nada. existem bilhões de trilhões de outras maneiras... Tipo, ele vai dizer que basicamente, porque a vida parece um processo não entrópico, certo? Tenta acompanhar minha linha de raciocínio. Tipo assim, a vida parece algo que não é entropia, diferente de entropia, entendeu? Porque a vida é um processo todo organizado que depende de vários sistemas independentes e células e consciência e seres inteligentes, entendeu? Então, parece que a vida é um processo que luta contra a entropia. Mas, na verdade, a vida é um sintoma de um processo maior para gerar mais entropia ainda para o universo. Entendeu? Claro que não, meu. Tu envelhece e vai explodindo ao longo do tempo. Não, mas então, o fato de existir vida em algum momento parece um processo não entropia. Tá entendendo? Esse que eu... Não? Tá entendendo? É tipo a tempestade, tipo um tornado. Ele é muito organizado, mas ele é um sintoma de algo que é entropia, no fim das contas. Dos Skull Beats eu entrava nesse assunto.
Insano. Só que mais Câmbio desligo. desorganizadas. É por isso que nunca vemos todas as moléculas de ar da sala em que nós estamos colapsarem para um único ponto e nos matarem em um vácuo. Tudo bem, embora essa Ei. probabilidade exista, ela é praticamente aniquilada pela probabilidade muito maior e incrivelmente esmagadora de as moléculas de ar se deslocarem para outra configuração de maior entropia. Em resumo, é por isso que nós não vemos gelo se formando espontaneamente em cima da mesa ou moléculas de ar colapsando para um único ponto na minha sala. Simplesmente existe um número inimaginável de outros estados de maior entropia para cada estado de entropia baixa. Portanto, nós sempre vamos ver a entropia aumentar, ou seja, ir para esses estados que são mais prováveis. O motivo de eu estar falando isso é para deixar bem claro que a segunda lei da termodinâmica é muito mais uma questão de probabilidade do que de certeza absoluta. E isso é importante. Existem muito mais estados de alta entropia do que de baixa. Por isso, nós sempre vemos a entropia aumentar. Mas algumas pessoas perceberam muito bem o problemão que isso poderia gerar. Eu passei o vídeo inteiro até agora falando de partículas de gases, mas uma aplicação bastante interessante e não tão difícil da segunda lei da termodinâmica vale para o universo como um todo. Nós podemos imaginar o universo como um grande... Tá, mas é improvável. Então pode ser que algum motivo o gelo se forme? Cara, sim. É o que eu falei, mano. Tudo é possível. Isso é muito improvável. Por exemplo, a minha placa de vídeo, eu já falei isso com o Phelps em live. Existe a possibilidade da minha placa de vídeo dar um glitch e formar um bucetaço na tela e eu tomar um ban. Mano, é muito... não tem como dizer que é impossível, tá ligado? Não tem como dizer que é impossível isso. É só muito improvável que é tipo um calhou gigantesco, sabe? Teria que todos, entendeu? Sabe? É isso, mano. É isso. Quando acontecer, já tem desculpa. Exato. É que nem o lance do speedrun de Mario, que bugou com a partículazinha, entendeu? Só que a chance é tipo nada. Mas o maior calhou da história. Top 10 biggest calhou da história, né, mano? De gás. Os nossos melhores modelos nos mostram que um dia ele esteve condensado em um ponto infinitesimalmente pequeno. Infinitesimalmente! Não, pera, então vamos dizer sério. Por algum motivo que nós ainda não sabemos, ele começou a se expandir violentamente. Esse é o Big Bang. Percebam que a segunda lei da termodinâmica continua valendo. E é quase o mesmo exemplo do gás numa caixa que eu falei antes. No seu estado inicial, a entropia do universo era pequena. Só que diferente de uma caixa, o universo é, por definição, tudo o que existe. Ele é o mais perfeito exemplo de sistema termodinamicamente fechado. É impossível que o universo perca ou ganhe calor do lado de fora, porque esse lado de fora não existe. Será? Então, inicialmente, o universo começa de um estado de baixa entropia e logo após o Big Bang, essa entropia começa a aumentar e aumentar e aumentar. No meio desse caos todo, você até pode encontrar pequenas regiões organizadas, como planetas, estrelas e galáxias. Mas isso não dura para sempre. A entropia não perdoa e a seta do tempo chega para tudo e para todos. Uma hora o universo vai atingir um estado de entropia tão elevada que nós poderemos dizer que ele chegou no seu equilíbrio térmico. Nesse ponto, qualquer reação a morte térmica do universo, pô. A gente já falou sobre isso aqui. Química ou física se torna impossível porque tudo está na mesma temperatura. Não existe mais energia útil para fazer nada. O universo vira um grande vazio, uma grande escuridão. Não adianta... Engraçado que eu tava pensando sobre o cérebro de Boltzmann mais cedo e o meu tá vendo o vídeo sobre agora. Mas então, Chris, porque tudo isso é a maior prova de que você vive em uma simulação. Essa live, o chat, é tudo pra você. Você sabe disso. Acorde. Acorde. Imagina? Caralho, bizarro. Bizarro. Você não tem culpa do acidente. Acorde. Brincadeira. Na verdade, Gabriel. Sim, Gabriel. Você mesmo. Eu tô vendo o prato de comida na sua mão. Você tá vendo isso no YouTube agora.
É pra você. Não foi culpa sua. Imagina ser o Gabriel agora, que tá vendo o react disso no YouTube, chegou nessa parte, nem tava mais prestando atenção no vídeo e voltou. Tá porra, mano. Gabriel, não abra a porta. Não abra a porta. Ignore as vozes falando seu nome. Levou uma chamada gratuita. Incrível, cara. Berrar nem pedir ajuda, porque o som não sai da sua boca. E também não existirá ninguém para ouvir. Esse é o fim, a morte térmica do universo. E uma vez nesse estágio, ela durará para sempre. E é aqui que as coisas começam a ficar bizarras. Uma das pessoas que percebeu inconsistências na ideia do Boltzmann foi um físico e matemático chamado Poincaré. Alguns anos antes da ideia de entropia do Boltzmann ser publicada, ele já tinha proposto um teorema conhecido como Teorema da Recorrência. Ah, tá. Achei que era outro teorema. Ele pode parecer complexo, mas o que ele diz é que equilíbrio termodinâmico não é para sempre. Ele apenas dura uma quantidade muito grande de tempo. Inicialmente isso não tinha nada a ver com entropia e naquela época eles muito menos tinham desenvolvido a teoria do Big Bang ainda. Mas as implicações eram claras. Lembrem-se que a segunda lei diz que a entropia de um sistema fechado sempre permanece constante ou aumenta. Mas não se esqueça de que isso é uma probabilidade e não uma certeza absoluta. Se o nosso universo vai existir para sempre, eventualmente uma pequena flutuação acontecerá que poderá levar o universo inteiro de um estado de mais alta entropia para um estado de mais baixa entropia. E nós vamos além. Já que nós temos tempo infinito, nós podemos escolher praticamente qual... Opa, obrigado pelo bitão gigantesco. Obrigado. Maria do Gameplays. Do Gemaplays. Qualquer flutuação que nós quisermos. Essas flutuações podem reorganizar a matéria em uma xícara de café flutuando pelo espaço. Ou então elas podem se organizar espontaneamente em uma foto minha que vai flutuar pelo espaço até o fim dos tempos. E a gente ainda pode ir além. Uma dessas flutuações pode organizar a matéria em um cérebro consciente, que sente, que vive, que pensa. Aí me perdi. Calma. Calma. Ou então elas podem se organizar espontaneamente em uma foto minha que vai... Entendi! Entendi. Eu entendi, velho. Nossa, eu entendi. É exatamente o que eu falei, o exemplo da placa de vídeo, cara. Flutuar pelo espaço até o fim dos tempos. E a gente ainda pode ir além. Uma dessas flutuações pode organizar a matéria em um cérebro consciente, que sente, que vive, que pensa e que existe. Inclusive, a probabilidade de você ser um desses cérebros, que foram apelidados de cérebro de Boltzmann, é maior do que a de você ser, bom, você. Damn. Pedro Lous doou R$1. André, sua mãe me disse que estava assistindo um vídeo meu e você começou a acordar. Por favor, meia alma, acorde, eu estou aqui. Gabriel! Acorde, Gabriel! Caraca, eu entendi. Tá. É tipo assim... O universo já atingiu a morte térmica. Só que, de acordo com esse mano, o Boltzmann, existe a possibilidade eu entendi a ideia, tá? É tipo assim, imagina que você tem todos os elementos infinitos de tudo do universo, tá? Eu vou tentar explicar de uma maneira bem burra aqui, que foi o que eu entendi. Então, se eu tiver entendido errado, aí alguém vai me corrigir nos comentários, vai me dar uma lacrada, mas assim... Vamos lá. Se existe exato. Tem todos os elementos infinitos do universo agora flutuando aí ao léu, certo? Existe a chance, como existem lugares infinitos e com elementos infinitos, existe a chance de... É que nem... Pronto, vamos lá. É que nem... Vamos usar o exemplo da placa de vídeo e da bucetaço na tela. Tipo, existe uma chance da minha placa de vídeo dar um glitch e ela espalha pixels aleatórios na tela porque deu glitch, certo?
existe uma chance, é muito improvável, certo? De renderizar uma imagem de uma trolha gigantesca na tela. Entendeu? É que nem o teorema do macaco infinito, que se você pega o macaco que vai digitando lá, entendeu? É tipo assim, é que nem eu vi isso com o número de pi, certo? O número de pi. O número de pi, ele vai ficando aleatório infinito, certo? Então, dentro do número de pi, existe todos os livros do mundo. Porque em algum momento, você vai ter ali o binário para todos os livros que já foram escritos e que vão ser escritos ainda. Tem o binário, você vai conseguir selecionar um momento ali que vai ter o binário que vai ser uma foto. Todas as fotos que não existiram, entendeu? É esse o esquema. Então, assim, nesse cenário aí, existiria a possibilidade, com todos os elementos, deles se organizarem e formarem um cérebro que seria você. Entendeu? A sua consciência não ia ser um cérebro. Tá entendendo? É isso. É esse é esse o esquema. Então, existe a possibilidade, que é maior, porque o universo é infinitamente maior, entendeu? Então, a probabilidade de isso ser a verdade é maior do que a gente ser a gente mesmo. Entendeu? Eu entendi. Damn, não tinha pensado sobre isso ainda na minha vida. Mas aquele negócio vai mudar o quê? Tá ligado? E por que é ruim? Porque não foi você que criou, foi o acaso. É tipo a teoria da última quinta-feira, entendeu? É um negócio meio assim. Doideira, queria fumar uma. Para, molecada, que isso? O mais incrível aqui é que nós não violamos absolutamente nenhuma lei da física. Muito pelo contrário. O nosso melhor modelo cosmológico da atualidade permite que cérebros de Boltzmann existam. Provavelmente você é um. Talvez vários outros. Mas assim, falando a real, isso parece ser mais improvável que tudo, porque como um único cérebro vai criar e inventar milhões de história humana. Não, mas aí que tá, não precisa. A história que você acredita não precisa ter acontecido. Porque quem garante que você não é só um brilhinho de consciência que surgiu por si. Entendeu? Esse que é o. Entendeu? Esse que é o esquema. Você não precisa nem ter inventado nada. Porque é como se fosse. Porque são infinitas possibilidades. Então, essa é uma. Até de existir a história. Entendeu? De que é isso. Até as memórias e tudo coisa. Entendeu? É isso. É doido. É doido. É doido, né? O cérebro surgiu já com o formato que gera essas memórias. É tipo assim, imagina que você tá jogando um jogo no emulador de Play 1 e aí você dá um save state. Aí esse arquivo do save state, ele tem uma screenshot, só que com todo o contexto do jogo, entendeu? Tá entendendo a lógica? É como se, num universo com infinitas possibilidades, o universo criou um cérebro save state de uma parada que é você, entendeu? Que é você. E aí, na verdade, o você nunca existiu. Só que esse é o save state que faz sentido, entendeu? De bilhões de coisas, ele criou um cérebro save state novo, entendeu? É isso. Tá entendendo a parada? Doideira. Maluco, doido. É um pensamento doido. Doido. Mas assim, segunda-feira, né? Você é só o cérebro, por acaso, exato. Não é um cérebro Deus que tá criando outra. É só a espontaneidade que nem quando você vê uma nuvem que tem o formato perfeito do Brasil, entendeu? Tá ligado? E aí é tudo por acaso, é só acaso, entendeu? É isso. Doideira, mano. Objetos ou cérebros tenham surgido espontaneamente antes de você. E quem sabe você... E pode ter tido outros cérebros aí que surgiram. Mas aí que tá, esses outros cérebros nunca foram... Entendeu? Nunca conectou com o seu. Você é o primeiro que teve os átomos do seu cérebro. Às vezes você é o primeiro também, tem essa. Imagina que loucura. De uma maneira que você consiga sentir tudo o que você sente.
Você tem as memórias da sua vida até agora. Você consegue sentir os... Quem garante que as suas memórias são reais? Ninguém, pô. Entendeu? Tem nada garante que as suas memórias são reais. Nada. seus pés tocando no chão nesse exato momento. Mas você não tem como provar que você realmente está aqui. Probabilisticamente, você é o resultado de uma flutuação. E tudo isso que você acha que é a realidade pode ter se formado há apenas alguns segundos. Mas isso parece... Não quero ser o primeiro não, mó otário. É, então, pau no cu do First, né, mano? Já dizem aí, as lendas. É. Cara, é verdade. Vocês já pararam pra pensar que o tempo pode parar do nada por milênios e a gente nunca vai perceber? Caralho, agora acabou. Tipo, quem garante que não deu um pause agora, assim, gigantesco de 1 bilhão de anos e voltou e a gente não percebeu? Doideira. Doideira, doideira, doideira. Que loucura. Eu não me sinto como um cérebro de Boltzmann. Eu tenho braços, eu tenho pernas, eu existo. Ou será que não? Ixi. Bom, vamos assumir por alguns segundos que sim. Você é um cérebro de Boltzmann flutuando pelo espaço Mas aí, gente, o que volta é assim. E daí? Tá ligado? Se for isso, e daí? gelado, tendo todas as sensações que um ser consciente teria. É aquele negócio, todas as preocupações voltam pra e daí? Vocês dão uma foda no fim das contas? Até que finalmente você morra e o universo volte ao equilíbrio termodinâmico. Existe um problema com isso. Se o nosso universo permite a existência de cérebros de Boltzmann, então nós não precisamos parar por aqui. Essas flutuações também podem reorganizar a matéria à minha volta para fazer parecer que o universo inteiro existe, quando na verdade ele só começou a existir nos últimos segundos. Só que se eu não estava lá, como é que eu vou saber? Se esse for o caso mesmo, então como que eu posso confiar nos meus dados e experimentos científicos que me fizeram chegar na ideia de um cérebro de Boltzmann? Essa é a ideia por trás de um dos argumentos mais fortes contrários a essas bizarrices termodinâmicas como o cérebro de Boltzmann. Se eu assumo a possibilidade de cérebros de Boltzmann existirem, então eu também assumo que é provável que todos os meus conhecimentos sobre o universo e as leis da física flutuaram aleatoriamente para o meu cérebro. Vocês podem se perguntar por quê? E eu respondo, porque sim. Isso cria uma situação bastante estranha. Em um universo que permite a existência de cérebros de Boltzmann, eu não poderia confiar nos meus dados e conhecimentos de física. Verdade. Se eles são um resultado de flutuações aleatórias que combinaram na minha cabeça consciente, por que eu deveria confiar neles? Por que eu deveria confiar em algo? Mas não se esqueça que são esses dados e conhecimentos que nos levaram à termodinâmica, e que depois nos levaram até a cosmologia, e que depois nos levaram até o modelo do Big Bang de matéria escura. E que são eles que geram situações absurdas como um cérebro surgindo espontaneamente no universo. Isso é um argumento filosófico, e não físico. Mas a ideia por trás é que se eu aceito que cérebros conscientes podem brotar espontaneamente no universo, então eu não posso confiar nos meus conhecimentos de física. É, você não pode confiar em nada, absolutamente nada, porque você é apenas uma mera flutuação no espaço-tempo aí. É, galera. Só que são eles que... Eles estão no telhado. Cuidado. As flutuações estão no telhado aí, mano, tá ligado? Vai vendo. permitem a existência desses cérebros. Isso é, o próprio argumento que sustentaria a ideia de cérebros se formando espontaneamente no universo enfraquece ele mesmo. Mas isso nos deixa com uma pergunta. O que fazemos com os nossos modelos e teorias físicas que permitem uma situação absurda como essa? Nós devemos jogar tudo no lixo e começar do zero? Lixo mesmo. É assim que a ciência funciona, pelo menos de certa forma. Se uma teoria gera uma situação absurda ou uma inconsistência, então muito provavelmente ela não está completa. É o nosso trabalho como cientistas buscar sempre corrigir as teorias para chegar em modelos que fiquem o mais próximo possível de descrever Os cérebros de Boltzmann estão no teto querendo roubar minha maquita, mano. É, cuidado. a realidade. Nós não devemos ter medo de erros ou incoerências em nossas teorias. Mano, você já pararam pra pensar um pensamento que eu tive, assim, sabe, esses dias, um pensamento assim, bem qualquer coisa. Que é... Já parou pra pensar que é impossível não ser consciente? Que falaram no chat, eu queria muito ser uma pedra. Mas é que tá, se... Assim, não faz o menor sentido essa frase que eu vou falar. Mas se você já foi uma pedra,
Não tem como você saber, porque o único jeito de você saber quem você é sendo minimamente consciente. Então, se você já viveu como uma pedra aí... Se você já foi uma pedra, não tem como você saber. Tipo assim, óbvio, né? Mas não faz o menor sentido. Mas, tipo, as pedras não sabem que elas são pedras. Esse pensamento é a maior prova de que o cérebro de Boltzmann não existe. Na verdade, é melhor que nós saibamos que elas existam e exatamente onde elas estão para podermos trabalhar em novas teorias que consertem isso. No fim das contas, você provavelmente não é um cérebro que se formou espontaneamente no vácuo nos últimos instantes. Mas isso também não prova que você é real. Muito obrigado e até a próxima. É isso. Foi um bom vídeo, uma reflexão interessante. Vai dormir com... Como eu vou dormir depois de saber essa aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Como eu vou dormir essa noite sabendo dessa informação toda aqui, ó. Vou dormir que nem uma pedra. Bom, YouTube, muito obrigado. Muito obrigado quem assistiu aí o vídeo. É nóis. A gente se vê no próximo aí. Valeu.